houve um desentendimento entre os dois e eles se separaram. Barnabé agora junta-se com alguns outros homens e vai para um destino para realizar a obra missionária em Paulo. Como tinha um ardente desejo e a chamada de Deus para fazer missões, para pregar o Evangelho, conforme está no capítulo número 9, versículos 14, 15 e 16, quando o próprio Jesus chegou para Ananias e disse: olha, Ananias, você vai à rua chamada direita, porque lá Paulo está lhe esperando, ainda chamado de Saulo. Ele está cego de ambos os olhos. Você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar. Ananias fica preocupado e diz: Senhor, a fama que nós temos deste homem não é das melhores. Na verdade, nós sabemos que ele veio a Damasco para perseguir e para destruir a todos os cristãos. Ananias fica preocupado porque ele sabia que a sua vida estava em risco. Mas Jesus chega para Ananias e diz: olha, Ananias, não se preocupa, porque ele agora é uma outra pessoa. Ele é um vaso escolhido por mim, Ananias. Vai, diga para ele: Paulo, o Senhor te dê a visão de volta. Ele volta a enxergar. Ananias ainda entrega o recado que o Senhor tinha dito: olha, Paulo, a partir de hoje você vai pregar o Evangelho. Você vai pregar aos gentios, você vai pregar aos reis, você vai pregar para os príncipes, Paulo. Mas a sua vida de missionário, de pregador, não vai ser apenas hotel de 5 estrelas, não vai ser apenas altos cachês, não vai andar de carro novo para cima e para baixo, não, Paulo. Tem uma coisa que é pesada para você. Você vai ter que aprender, você vai ter que padecer por amor ao Evangelho. Paulo agora transformado de uma hora para outra, e esse desejo ardia no seu coração, a ponto dele literalmente no mesmo dia, irmãos, decidir-se a passar 3 dias e 3 noites jejuando e orando. Presta atenção, para nós hoje jejuarmos é uma prova, não é verdade? É verdade. Às vezes nós crentes com tantos anos de crente na igreja, obreiro, para dobrar os joelhos e olhar, e jejuar é uma prova, não é, pastor? Mas o apóstolo Paulo, ele sabia em quem ele estava acreditando, meus irmãos. Ele sabia que aquele personagem que apareceu para ele a caminho de Damasco não era apenas um mito, como alguém pregava. Não era apenas um arruaceiro, como alguns diziam. Não era apenas um revolucionário. Ele sabia que era o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. A partir deste capítulo, ele assume como personagem principal e realiza a obra de Deus na sua vida com todo prazer, com todo o vigor. Lembrem-se, eu já preguei aqui, eu acho que já falei sobre isso. A vida de Paulo foi de sofrimento, meus irmãos. Ele sofreu, não foi pouco não. Para os irmãos terem ideia, na sua vida de pregação, por 5 vezes ele foi açoitado. Ele sofreu 5 quarentenas menos uma. Em resumo, Paulo levou 195 chibatadas por amor ao Evangelho. Mas isso não fazia com que Paulo desistisse. Isso não fazia com que Paulo entristecesse. Mas Paulo era chamado de Deus, mas Paulo não era perfeito, ele era homem. Foi por isso que ele teve um desentendimento com Barnabé. Mas eu louvo a Deus, porque a obra de Deus é controlada por Deus. Aleluia. Quando houve um desentendimento entre os homens de Deus, aí Jesus disse: vamos acabar com essa briga, porque na minha obra não deve haver briga. Vamos acabar com a picuinha, porque nem Barnabé é maior, nem Paulo é maior. Agora quem toma o controle sou eu. Barnabé, eu tenho uma obra para a tua vida, Barnabé. Você vai pregar o Evangelho onde eu quero, Paulo, mas também para você eu tenho uma obra. E Paulo sai juntamente com Silas para continuar a pregação do Evangelho. No capítulo de número 16, Paulo tem uma visão, ele fica impressionado, meus irmãos, porque a obra missionária, a obra de Deus, a vida de homem de Deus não é do jeito que a gente pensa. Ser homem de Deus é estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Eu vi essa expressão há muito tempo e eu não vou esquecer jamais, porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, os obreiros de Deus, eles estão presos a uma chamada. É verdade, o pastor e os irmãos aqui sabem muito bem melhor do que
que eu, porque na casa de Deus a gente não faz do jeito que a gente quer. Nós não viemos quando a gente quer, a gente vive para a glória do nome de Jesus. Aí Paulo, tendo essa consciência, ele chega para Silas e diz: olha, Silas, nós estávamos pensando em pregar o evangelho em um lugar, mas eu tive uma visão de Deus, Silas. Um jovem macedônio apareceu para mim e disse: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo diz: a partir de hoje, Silas, nós não vamos pregar aonde nós queremos, nós não vamos para onde nós queremos, nós vamos pregar o evangelho onde o Espírito Santo nos enviar. E deixe-me dizer, a primeira verdade é que nós estamos vivendo tempos tão conturbados em que os crentes não querem deixar de pregar o evangelho se não for na igreja. Há quem brigue para pregar o evangelho na igreja, há quem reclame porque não tem a oportunidade para pregar na igreja. Mas o mundo é o campo missionário e a vida do cristão tem que ser como do apóstolo Paulo. Não é pregar onde você quer, não é pregar para quem você quer, é pregar para quem precisa, é pregar para quem está ouvindo. O mundo está clamando, estão pedindo para nós, igreja, passa a Macedônia e ajuda-nos. Os jovens estão morrendo, os jovens estão perecendo, o mundo está caminhando de cabeça para baixo e resta nós, a igreja do Todo-Poderoso, a igreja do Cordeiro, a igreja do arrebatamento, sairmos dessas portas e começarmos a gritar: ainda há uma esperança, ainda há um Deus Todo-Poderoso, ainda há um Deus que transforma, ainda há um Deus que tira das drogas, ainda há um Deus que tira da prostituição, ainda há um Deus que abre porta, ainda há um Deus que transforma um pecador miserável, bandido, em pregador do evangelho. Ainda há quem transforme um homem que anda com a arma na cintura para portar uma Bíblia sagrada. Ainda há um Deus que transforma o matador em o semeador da palavra. É necessário que passemos a Macedônia. Paulo chega para Silas e diz: Silas, a nossa obra agora é na Macedônia. E eles vão para a Macedônia e chegam numa cidade chamada Filipos. É o texto onde nós chegamos. Quando Paulo chega em Macedônia, presta atenção, porque a vida do cristão, a vida de pregador, a vida de homem de Deus, ela tem que estar pautada na palavra e numa vida de oração. Quando Paulo chega à cidade de Filipe, conforme está no versículo de número 13, em um dia de sábado, ele saiu caminhando pela cidade e foi a um lugar à beira do rio, porque ele ficou sabendo: lá é lugar de oração. Oh, glória! Porque Paulo sabia, meus irmãos, a produtividade do Espírito Santo na vida de Paulo. Os milagres realizados na vida de Paulo não aconteceram de qualquer forma, nem por qualquer razão, não. Era porque Paulo tinha comunhão com Deus. Paulo andava com os pés para trás, não entendeu? Paulo vivia de joelhos. Ele tinha intimidade com o Papai do céu. Mas não quer dizer que a vida de cristão, de quem ora, vai nos isentar das provas. Pelo contrário, quanto mais você ora, quanto mais você busca Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o nosso adversário vai investir. Você sabe por que você está na prova? É porque você está na presença de Deus, é verdade. O diabo tem tentado te destruir, tem tentado te arrancar da casa de Deus, mas daqui você não sai, daqui você não tira. Você é uma oliveira plantada na casa de Deus, sopra o vento de um lado para o outro, mas você não quebra, você não cede, porque quem está segurando na palma da tua mão é o Todo-Poderoso. Se você acredita, levante a sua mão para adorar a Deus. Paulo orava. Quando ele sai do período de oração, volta a evangelizar, a pregar o evangelho. E uma jovem possuída por espíritos demoníacos
ela chega e começa por alguns dias chamando e dizendo que Paulo e Silas, eles eram servos do Deus Altíssimo. Por alguns dias ela clamava, estes são servos do Deus Altíssimo. Aí você pode dizer, mas irmão Luiz, o que foi que ela falou de mentira? Não, ela falou toda a verdade. Mas aquilo estava constrangendo o apóstolo Paulo a ponto dele tomar uma decisão. Ele fez questão de dizer, a obra de Deus, ela não precisa de ajuda de ninguém. Oh glória! A obra de Deus não tem pacto com o diabo. Vai para lá, para o quinto dos infernos. O evangelho é diferente. O evangelho é diferente, meus irmãos. O evangelho por si só, ele é capaz de mudar a vida do homem. Não precisa de ninguém. Evangelho não precisa de muleta, é verdade. Por que não precisa? Porque o próprio Paulo disse que evangelho é o poder de Deus. Oh glória! Não precisa da psicologia, não precisa da psiquiatria, porque quem opera, quem comanda, quem faz, quem realiza aqui é o Todo-Poderoso. Ele é psicólogo por excelência, ele é médico por excelência, ele é advogado por excelência. Você não entendeu? Como psicólogo ele tem a cura para a tua alma. Oh glória! Como médico ele tem saúde para a tua vida. E como advogado, é ele quem resolve as nossas causas. Então descansa debaixo da mão do Todo-Poderoso, porque quem vai fazer o milagre é Deus. Glória a Deus. Quando Paulo repreende aquele espírito ou aquela legião, os homens da cidade ficaram enciumados. Oh glória, eu vou falar, irmãos. Porque ser usado por Deus, provoca ciúmes, é verdade. Ser usado por Deus provoca ciúmes. Oh glória. Você não deu para entender? Eu vou lhe dizer. Você já percebeu que quando Deus começa a nos usar na casa dele, levanta-se uma meia dúzia de crentes para nos apontar? É porque Deus está nos usando, serva de Deus. É porque Deus está te usando. Não se preocupe não. Deus vai te usar e vai te usar. Se alguém está achando ruim, eu tenho uma mensagem para essa pessoa. Deus vai te usar mais ainda. Agora escute. Aí incitaram a população da cidade a prenderem Paulo, a açoitarem Paulo. Depois de Paulo e Silas levarem um sarrabulho bem dado, depois de ficarem com o corpo todo dolorido, ainda o lançaram numa prisão. Era como se eles fossem tratados como homens periculosos, como fossem bandidos, irmãos. Homens que pregaram o evangelho de amor e paz estavam presos. E para completar, prenderam seus pés em um tronco, como que dizendo, agora eu quero ver você andar um passo. Oh glória! Eu quero ver você sair daqui para pregar o evangelho. Mas irmãos, eu não vou passar da hora. Presta atenção. Enquanto eles estavam presos, eu fico imaginando, meu Deus, qual terá sido o teor da conversa de Paulo e Silas. Aí eu pego o bigu nos hinos de Samuel Mariano, e eu acredito, pastor, que Paulo chegou para Silas e disse, Silas, como é que tu estás aí, vaso? Aí Silas diz, olha Paulo, eu estou com o corpo todo quebrado. Eu estou mais quebrado do que arroz de terceira, Paulo. E você, como é que está? Pergunta não, vaso. Eu estou tão moidinho aqui, oh glória. Aí Paulo diz, mas mesmo assim, Silas, eu estou quebrado. Mas me diz uma coisa, tu ainda tens força para cantar, Silas? Aí Silas diz, olha Paulo, eu não sei te explicar esse mistério, mas eu só posso te dizer uma coisa. Eu estou quebrado, estou machucado, estou sangrando. Eu estou preso, Paulo. Mas dentro do meu coração eu estou sentindo uma cosquinha santa, Paulo. Eu já estou com vontade de adorar. Eu disse por esses dias, irmãos, olha, crente e professor, eu posso dizer por experiência,
ele é de tudo um pouco, inclusive doido. Porque você cantar na prova, meus irmãos, só negócio pra crente. É por isso que alguém não entende crente. Como é que pode aquele crente todo apertado, desempregado, na prova, vai tal, e vira e mexe, ainda tem forças pra cantar. Aí Paulo diz, olha Silas, eu não estou com tanta empolgação não para cantar, Silas, mas vamos fazer um acordo, tá certo, Silas? Você canta e eu oro, oh glória ao nome de Jesus. Aí Silas diz, Paulo, tá combinado, eu vou começar a cantar aqui, Paulo. Aí Paulo diz, eu vou começar a orar, e eu tenho uma convicção no meu coração. Ele